Olá! Vamos a mais um estudo da Palavra de Deus em ordem cronológica. Juízes, capítulo 16. Sansão e Dalila. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de frente de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa, posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender como uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu como a lançadeira. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo de sua força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo: jamais se passou navalha em minha cabeça. Disse ele: pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar.
comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e, no alto na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze-me com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Reflexão. Dalila era uma mulher enganadora, com lábios de mel e coração de veneno. Ela tirou vantagem de Sansão por 4 vezes. Se ele não percebesse o que estava acontecendo após a primeira e a segunda experiência, certamente entenderia a situação na 4ª vez. Pensamos que Sansão é tolo, mas quantas vezes permitimos-nos aceitar lisonja, ceder à tentação e amar coisas erradas? O erro de Sansão não foi primariamente falhar em juntar as peças. Em vez disso, ele repetidamente escolheu desconsiderar a vontade de Deus. Suas escolhas levaram-no por fim a uma mulher que o perturbou até a morte. Ele, finalmente, cedeu apenas para aliviar o desconforto. Foi o último passo de um longo padrão de desconsiderar Deus, de colocar outras coisas acima do Senhor. Ele queria o próprio conforto em vez da presença do Pai. No fim, Sansão conseguiu o que queria, mas ele não sabia que já o Senhor se tinha se retirado dele. Podemos saber de todas as coisas boas, mas se não demonstrarmos nosso amor por Deus em nossas escolhas, seremos tolos como Sansão, mesmo após a 4ª vez. Peça ao Senhor para dar-lhe um coração que ama o que ele ama. Sansão, o homem que Deus havia abençoado com força sobrenatural, mostrou mais uma vez ser moral e espiritualmente fraco. Dalila foi uma mulher tentadora e insistente. O casal Sansão e Dalila é um dos mais conhecidos da Bíblia. Sansão é famoso por sua força e Dalila por sua manipulação sedutora. Dalila vivia num vilarejo próximo à cidade natal de Sansão. É provável que fosse filisteia, apesar de seu nome ser semita. Talvez fosse prostituta de um templo. Ao que parece, Sansão passou a visitá-la com frequência e seu relacionamento tornou-se conhecido pelos líderes filisteus. Eles abordaram Dalila com uma oferta irrecusável. O contexto de Sansão, sua educação e sua própria experiência deviam tê-lo ensinado a ficar longe de envolvimentos com estrangeiras. Seus métodos eram simples e, apesar de levar algum tempo, acabaram funcionando. Ela foi espirituosa, insistente, faceira e provocante. Havia uma fortuna à sua espera. Se ela pudesse descobrir o segredo da força de Sansão, determinada, por fim conseguiu arrancar dele o segredo. Convencida de que finalmente ele havia dito a verdade, mandou chamar os líderes filisteus. Dalila fez seu amante dormir e mandou que raspasse o cabelo de Sansão. Sem qualquer piedade, ela assistiu enquanto ele lutava para sair de um sono profundo.
pensando que poderia dominar seus atacantes com facilidade, como havia feito anteriormente, até descobrir que havia perdido sua força. Sem dúvida, ela ficou contando seu dinheiro enquanto levavam Sansão embora. Dalila é a personificação da mulher imoral, de Provérbios 5, mas o fim dela é amargoso como o absinto. Finalizamos mais um estudo da Palavra de Deus, em ordem cronológica. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.